Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje nós vamos podar e fazer mudas do Ficus elástica burgundi. Se você quer saber como fazer todo esse processo, fica comigo ao longo desse vídeo e assiste ele com atenção até o final, para você não ter erro por aí nas suas propagações e na geração das suas novas mudas. Mas antes de eu começar esse vídeo, já começa curtindo meu conteúdo se você gosta desse tipo de vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva para você não perder os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. E também compartilha já esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também possam saber como propagar o Ficus elástica burgundi. E agora então, vem comigo acompanhar esse conteúdo. Antes de podar o meu ficus, eu preciso te dizer que muitas vezes não é necessário você podar a sua planta, principalmente se a sua planta ainda é mais jovem, tá? Segura um pouquinho a ansiedade, mas se a sua planta já cresceu muito, né? Se já tá ficando muito grande para o seu ambiente, você pode podá-la para manter o formato mais compacto, menor, mais fácil até para cuidar. Então a poda tem alguns motivos, seja para controlar o tamanho, ou para manter o formato da planta mais compacto, ou para dar um novo formato à planta, que normalmente, se o seu ficus, por exemplo, tem uma única haste, você podando ela, ele vai ramificar, então gerando um formato diferente, vai construindo um formato de arvoreta mesmo. Então, a poda tem alguns motivos e muitas vezes ela, de fato, não é necessária, mas também podando a gente tem a oportunidade de fazer mudas através das estacas do ficus. Então, se você quer podar, pode podar, se você acha que já está na hora, ou se você ainda não tem coragem para isso, espera mais um pouquinho até você se sentir suficientemente confiante para fazer uma poda na sua planta. E agora então, vamos começar esse conteúdo. Tenho aqui um Ficus elástica burgundi com 4 hastes, olha só, essa planta grande, né? O ficus, já apresentei essa planta aqui no canal em outras oportunidades, tem vários vídeos aqui no canal, é só você procurar pela minha playlist Ficus elástica ou propagação de Ficus elástica, que também tem muitas dicas para fazer mudas. E agora vamos ao processo de propagação. Para fazer a poda, basicamente nós vamos selecionar uma parte do caule da planta e vem aqui comigo para você ver. Olha só, o Ficus elástica ele é uma planta que tem entrenós. Entrenó é essa região entre uma folha e outra. Se você observar aí na planta da sua casa, que aqui eu não sei se vai focar, tem alguns anéisinhos aqui ao longo do caule, tá vendo? Esses anéis normalmente ficam acima de uma folha. Então, a gente vai selecionar essa região intermediária entre uma folha e outra para cortar. E aí a gente vai cortando aos poucos até fazer vários pedaços de caule, porque a intenção aqui é fazer mudas. Então, a gente vai fazer dessa maneira aos pouquinhos, para já ir selecionando o tamanho das estacas que a gente quer fazer as mudas. Então, basicamente, usaremos uma tesoura limpa, já esterilizada, bem afiada, é importante. E aí a gente vai iniciar os cortes, olha só. Aqui eu vou selecionar, então, basicamente uma região de pelo menos 2 entrenós para cada muda que eu vou fazer. Então, eu venho aqui e inicio os cortes, ó, na região até um pouquinho mais para baixo. Venho aqui e corto. Ficus elástica é uma planta que tem muito látex, olha só, então ela fica pingando. O ideal é que nesse momento você tenha uma folha de papel para fazer a secagem desse látex, tá? E aí eu também já coloquei um papel aqui na mesa para eu ir deixando as mudas, as estacas que eu cortar aqui embaixo. Então, ó, vou selecionar uma região de mais 2 entrenós. Então, eu venho aqui e corto. Dessa maneira. E aí vai continuar pingando, vai secando e colocando aqui ao lado. Vou selecionar aqui, ó, mais 2 entrenós. Você pode também fazer com apenas um entrenó, que seria apenas essa região mais curta. Mas o ideal é que você faça com pelo menos um espaço de 2 entrenós, porque aí a estaca fica um pouco maior e mais fácil de fazer as mudas depois, tá? Para não ter muito erro e você não correr o risco de perder as suas estacas. Então, vai selecionando e cortando. Faz uma baguncinha com látex mesmo, mas aí vai usando papel toalha para secar todo esse líquido que sai, tá?
Ó, então vou cortar mais um pouco. Quando vai chegando mais próximo aqui da base, a estaca vai ficando mais lenhosa, então vai ficando um pouco mais duro também para cortar, mas dá certo, tá? Ó, então continua cortando até a região que você decidir, né? Isso aqui não tem muita regra, você que escolhe o tanto que você quer cortar da sua planta, levando em consideração também o tamanho dela. Então tem essas duas mudas menores aqui. E eu acho que aqui já está quase bom. Acho que eu cortaria um pouco mais, mas já está bom, porque aí a planta pode brotar e crescer novamente. Vou virar meu vaso aqui. E agora eu vou cortar essa estaca. Ó. Essa também é do mesmo jeito. O processo se repete, então vou contar aqui 2 entrenós. Alguns são mais longos que outros, então a estaca também vai ficar um pouco maior. Venho aqui, corto. E vou selecionando sempre a região de 2 entrenós. Ó. Realmente tem muito látex. Esse látex, inclusive, pode ser um pouquinho tóxico para animais de estimação, tá? Até mesmo para seres humanos. Então, se você nunca mexeu com isso, não sabe se tem alergia, toma um certo cuidado, né? E evita esse líquido entrar em contato com suas mucosas, né? Com a boca, os olhos. Então, tome esse cuidadinho. Se você preferir, também pode usar luvas nesse momento. E vai cortando até finalizar. Aqui a minha planta está amarrada com arame, né? Porque para dar sustentação, se a gente sentir necessidade, a gente tira e corta mais um pouco. Olha só, então aqui vou cortar mais um intervalo de entrenó. E ficou mais ou menos assim. E aí eu volto com o meu arame para cá, para manter a minha estaca bem amarrada. É importante ela ficar firme, né? Como ainda é uma planta relativamente jovem, né? Depois a gente não vai precisar disso mais. Mas por enquanto a gente mantém. E aí a gente vai deixar com que a planta rebrote, né? Ela vai iniciar as brotações nas regiões laterais, aqui nos entrenós, tá vendo? Então, aqui próximo a um entrenó tem uma gema lateral aqui nesse lugarzinho e aos poucos, agora com o tempo, ela vai ter a liberação de hormônios e vai iniciar o seu crescimento, gerando brotos aqui nas laterais. Às vezes pode gerar um novo broto, pode ser 2, 3 ou até mais, depende, né, da saúde da planta e também das condições climáticas. Nesse momento, se pingou um pouco de látex nessas folhas, também a gente seca para, né, não manchar as folhas da planta. Então, vai procurando aí onde pingou e aí você seca para não ficar manchando as folhas do seu ficus e pronto. Agora vamos ao processo de geração de mudas. Para fazer mudas desses galhos que a gente já cortou, a gente vai fazer basicamente o seguinte processo. Ó. Como essas folhas de ficus são folhas grandes, olha essa por exemplo, nem é uma das maiores folhas da planta, né? Mas já é uma folha bem grande. Essa folha se desidrata com facilidade. Então, o que a gente faz para evitar isso e atrapalhar o processo de geração da muda é cortar essas folhas pela metade ou manter apenas uma folha na planta, ou uma folha menor, principalmente. Então, o que a gente vai fazendo a partir de agora é ir cortando essas folhas, deixando a folha, né, mais próxima da ponteira aqui da estaca e vamos separar essas mudinhas. A gente vai iniciar um processo de seleção das estacas para gerar as mudas. Vamos lá. Então, a gente vai cortando e deixando aqui ao lado. As folhas que a gente cortar, elas serão adubo, elas serão esterco, irão para a natureza de preferência, porque elas não têm capacidade de gerar uma nova planta, tá? Uma folha, ela pode até enraizar, e isso já é bastante difícil, mas ela não gera uma nova planta. Então, a maneira de fazer mudas é através dos pedaços de caule, tá? Isso eu já disse em vários outros vídeos aqui do canal também, já testei inclusive para te falar isso, tá? E para mim, na verdade, não chegou nem enraizar nenhuma folha, então isso não dá certo. Se você fizer por aí, até me conta, mas saiba que não dá certo, infelizmente. Olha só, então vamos cortando
a gente vai mantendo por enquanto uma folha nas estacas. E se a gente também achar que uma folha tá grande, né, para essa estaca, para essa muda, a gente também vai cortar essa folha pela metade. Olha só. Então, finalizei aqui, já retirei, e aí eu tô deixando esses papéis aqui em cima da mesa por isso mesmo, sabe, ó? Que tem muito látex pingando aqui e isso mancha as nossas coisas, infelizmente, os nossos objetos e a mesa, tá? Então, ó, vamos com cuidado. A gente também é ideal que vá secando essas estacas. E agora o que a gente vai fazer é colocar essas estacas em copos com água. A gente não precisa encher esses copos com água, tá? É até um certo limite só uma região de mais ou menos uns 2 centímetros de contato com a água já é suficiente para gerar o enraizamento dessa estaca, tá? Ó. Então a gente vai fazendo. O ideal também é que a gente não coloque muitas estacas em um único copo, porque senão elas vão gerar um processo de apodrecimento. E falando sobre a propagação, eu também prefiro fazer pela água porque eu acho mais fácil. Já testei vários métodos e pela água eu tenho achado mais fácil, tem dado certo para mim. Então eu prefiro dessa maneira, mas se você também consegue fazer pela terra, tá tudo bem, você pode fazer dessa maneira e se fizer por aí, conta para mim também. Olha só, então o ideal seria mais ou menos colocar umas 3 estacas em cada copo com água e assim a gente vai fazendo as nossas propagações. Se você, assim como eu, decidiu fazer as suas mudas através da água na hidrocultura, é importante você trocar essa água aqui mais ou menos a cada 2, 3 dias ou todos os dias, para você manter essa água aqui sempre limpa e propícia para gerar o enraizamento dessa planta. Se você não trocar a água, pode ser que com o tempo gere o fungo micorriza aqui nesse copo e aí infelizmente ele pode atrapalhar esse processo porque ele pode apodrecer as estacas, tá? Então tenha atenção, não esqueça de trocar a água desse recipiente aqui e também é muito importante você lavar esse copo de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, para manter isso aqui sempre bem limpo e não atrapalhar o desenvolvimento, né, o enraizamento das estacas aqui dentro desse copo. Outra coisa, eu não indico o uso, a utilização de hormônio enraizador e outros tipos de adubo aqui nessa água, porque nos meus testes eu já tentei fazer mudas usando o hormônio enraizador, mas na minha experiência ele não contribuiu, não facilitou esse processo, pelo contrário, ele contribuiu para estragar as minhas mudas, elas apodreceram. Então, para mim, eu não faço normalmente usando hormônios enraizadores nem adubo, então não precisa, tá? Se você quiser, pode tentar por aí. Se você fizer, me conta, mas para mim, eu tentei usando isso e não deu certo, não favoreceu. Além disso, você também precisa manter essas estacas aqui em um local bem iluminado, de preferência recebendo um solzinho nessas folhas, porque ficus é uma árvore, então o sol também vai contribuir para a geração de hormônios aqui nessas folhas que vão favorecer o enraizamento delas. Então, se possível, colocar essa planta, né, esse copo aqui com essas estacas em um local bem iluminado ou com um solzinho fraco do início da manhã ou do final da tarde é benéfico e vai contribuir também para esse processo. E a geração de mudas, infelizmente, é um processo que pode ser demorado, pode ser mais rápido, pode acontecer, né, com poucas semanas, mas em geral ele também pode demorar. Então a gente precisa ter paciência ao longo desse tempo, pode levar meses ou pode levar semanas, então vai tendo paciência e cuidando das suas mudinhas para que elas possam enraizar. E aí quando tiver mais ou menos uns 3 dedos de raízes, você já pode plantá-las no substrato para elas crescerem bem vigorosas e se tornarem belas árvores como são. Essas então são as dicas gerais para a propagação do ficus elástica. Elas também servem para outros tipos de plantas, especialmente as de caule lenhoso, como
crótons, dracenas e outros tipos de plantas, como todos os ficus também. Se você tem alguma dúvida sobre esse processo, deixa aqui para mim nos comentários. Eu tenho outros vídeos aqui do canal também mostrando a propagação de ficus, onde eu mostro todo o processo, inclusive com algumas mudas já enraizadas, fazendo plantio. Tem vídeo completão aqui no canal, é só você acessar a minha playlist sobre propagação de ficus elásticos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um abraço para você e até o próximo vídeo.